Paz do Senhor, meus amados irmãos, prazer enorme estarmos juntos mais uma vez, continuando a nossa série sobre a felicidade. Nós falamos sobre fé e agora nós vamos falar sobre valorização. A Procura da Felicidade é uma série bastante interessante e nós vamos estar dando continuidade a ela hoje. Tom Jobim tem uma frase que é muito interessante, ele diz: é impossível ser feliz sozinho. Você já viu alguém em solidão, que alimenta a solidão, ser feliz? Aristóteles diz: felicidade é ter algo que fazer, ter algo que amar e algo que esperar. A suprema felicidade da vida é ter a convicção de que somos amados. A solidão é um dos maiores obstáculos na procura à felicidade. É possível que você tenha procurado ser feliz, mas a solidão tem sido um obstáculo na sua vida. Como você quer chegar lá? Como você quer ser feliz se você continua não alimentando as suas amizades, valorizando as pessoas que estão próximas de você? São perguntas que nós precisamos fazer se queremos ser felizes, se reconhecemos que não dá para ser feliz sem nos relacionarmos de forma saudável com os nossos parentes, de forma saudável com os nossos vizinhos, com as pessoas da igreja, com os nossos amigos de esporte. Nós precisamos nos relacionar de forma saudável com todas as pessoas que Deus colocou na nossa vida. Por quê? Porque simples, a nossa felicidade depende também, passa pela viés de relacionamentos saudáveis. Então Deus, desde o princípio, ele se importou com a nossa solidão. Veja lá em Gênesis capítulo 2, verso 18. Então o Senhor Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, farei para ele alguém que o auxilie e que lhe corresponda. Então a solidão nunca foi algo previsto de Deus para nós. Então no princípio só tinha Deus, o homem e os animais. Lhe faltava alguma coisa a mais. Tem uma frase que diz: a solidão foi a primeira coisa que os olhos de Deus declararam não ser boa para o homem. Foi a primeira coisa que Deus percebeu. Então, na origem de tudo, tinha o homem no centro, tinha a mulher, tinha Deus, tinha os animais, e por consequência dessa relação do homem com a mulher, veio o pecado. E o pecado veio a dor, o sofrimento, a solidão se intensificou de forma extremamente grande. Então, há alguns fatores que alimentam a solidão que eu queria que você pensasse um pouco hoje. Talvez você tenha procurado ser feliz por diversas maneiras e não tenha conseguido. Quem sabe seria o momento de você rever algumas coisas. Perceba o seguinte: será que você tem alimentado a solidão e você não se deu conta disso? Mas como? Como, pastor Irgleto, eu alimentei a solidão e eu não me dei conta disso? Tendo atitudes competitivas demais, sendo muito competitivo, tendo atitudes muito independentes, tendo atitudes muito possessivas, tendo atitudes de reivindicação muito fortes. Então, talvez, geralmente, via de regra, pessoas que vivem sozinhas, pessoas que vivem em solidão, geralmente são pessoas competitivas demais, são pessoas independentes demais, são pessoas possessivas demais e são pessoas que reivindicam demais. O estado de separação, a solidão, ela irá desfazer os ganhos dos fetiches que o mercado impõe, como os cartões de crédito, carros, casas, viagens e etc. A Bíblia vai recomendar para mim e para você fazermos o caminho de volta. E esse caminho de volta, ele está em Efésios capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 19. Eu queria que você percebesse aqui comigo. Lembre-se de que anteriormente vocês eram gentios. Naquela época vocês estavam sem Cristo, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira e o muro de inimizade.
O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem fazendo a paz. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas membros da família de Deus. Vocês agora são membros da família de Deus. Nós precisamos fazer o caminho de volta. Imagine, só para você pensar, o tamanho da rivalidade entre brasileiros e argentinos. Imagine a rivalidade entre flamenguistas e vascaínos. Imagine a rivalidade entre judeus e palestinos, entre negros e brancos, entre católicos e protestantes, entre cristãos e muçulmanos. Nós precisamos fazer o caminho de volta. Em Efésios capítulo 2, todo tipo de inimizade entre as pessoas é representada na amizade entre judeus e gentios. Qualquer tipo de inimizade que você pensar está representada nesse texto, entre dois grupos. E esses dois grupos em Efésios 2 são os judeus e os gentios. Nós precisamos fazer o caminho de volta. O símbolo maior dessa inimizade estava no templo de Jerusalém. Veja que o texto vai falar sobre o muro de inimizade. Nenhum estrangeiro podia atravessar a barricada que cerca o templo a seu recinto. Qualquer um que for pego fazendo isso seria culpado da sua própria morte. Não podia. As pessoas são solitárias porque constroem muros em vez de pontes. Há muitos relacionamentos que estão arranhados porque as pessoas constroem muros e não pontes. Então nós precisamos fazer o caminho de volta. Enquanto a parede de separação, que é o muro, permanece de pé, não pode haver paz, reconciliação e perdão entre as pessoas. A solução de Deus para o problema da inimizade, da discórdia, da contenda está na cruz. Cristo destruiu a barreira, o muro de inimizade. Eu vou repetir. Cristo destruiu a barreira e o muro de inimizade. Para quê? Para construir um caminho de felicidade, para nós sermos felizes. Então, Cristo é a nossa felicidade. Quando restabelece relacionamentos feridos, destruídos, rompidos. Quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos uns dos outros. Então eu e você precisamos fazer o caminho de volta. Se você tem queixa de alguém, se você está em contenda com alguém, é muito difícil você conseguir ser feliz. Muito difícil. Então, se você está à procura da felicidade, eu diria para você, perdoe e seja perdoado. Perdoe a si mesmo e perdoe as pessoas que te magoaram. Vá até essas pessoas urgentemente. Faça o caminho de volta. Quando nos aproximamos de Deus, nos aproximamos uns dos outros. Cristo destruiu a barreira e o muro de inimizade para você e eu sermos felizes. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, trazendo a paz. Então, querido ouvinte, nós precisamos ser felizes. Nós precisamos urgentemente sermos felizes. Há um desodorante, que é o Axe, que fez uma propaganda dizendo a primeira impressão é a que fica. Isso não é verdade. Você pode ir lá e mudar essa história. Não é porque você criou uma má impressão, não é porque você criou problema com alguém que isso precisa permanecer. E você não pode permanecer com aquela teimosia. Tem gente teimosa, que não é feliz, mas continua com a teimosia, com a síndrome de Gabriela, dizendo eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou assim e eu vou morrer assim. Você não tem que ser assim, você pode mudar. Baixa a guarda, deixa de ser ranzinza, para de ser teimoso. Vai lá, conversa com essa pessoa em que você tem problemas. Você nunca conseguirá ser feliz mantendo contenda com seu filho, com a sua esposa, com o seu vizinho, com os irmãos da igreja, com as pessoas que você se relaciona. Ora, se você não consegue se relacionar com as pessoas que estão próximas de você, como você vai se relacionar com Deus que você não vê? Para você ser feliz, você precisa ter bons relacionamentos. E esses relacionamentos, via de regra, precisam ser relacionamentos saudáveis. A tua felicidade, eu te afirmo, depende disso. Depende de relacionamento saudável. A Bíblia trata isso com tanta clareza e com tanta seriedade que ela vai dizer a mim e para você o seguinte:
Se nós temos uma oferta e nós vamos ofertar no templo, Jesus estabelece prioridade e ele vai dizer, deixa a tua oferta, vai lá, reconcilia-te com teu irmão, depois você volta e traz a tua oferta. O que é prioridade para Deus e para a sua felicidade é o seu relacionamento com as pessoas. E o que é secundário é você trazer o seu dízimo e a sua oferta na igreja. Isso é secundário. Então, querido ouvinte, se você anda à procura da felicidade, se você anda em busca da felicidade, tenha relacionamento saudável com as pessoas. Se empenhe nisso, se esforce nisso. Não perca a oportunidade de elogiar. Não perca a oportunidade de pedir desculpa, de pedir perdão. Não perca a oportunidade de dar os parabéns, de reconhecer as coisas que as pessoas fazem. Reconheça as coisas que a sua esposa faz. Reconheça as coisas que o seu filho, que a sua filha faz. Dê os parabéns a ele. Diga como você é competente nisso, como você fez isso de forma brilhante. Eu estou muito feliz em você ter feito isso. Dê os parabéns aos seus amigos. Diga, poxa, como foi legal ouvir aquela tua palavra. Como foi legal ter você como amigo. Como foi importante para mim ouvir você me dizer isso naquele dia. Aquilo me ajudou muito. Você está construindo relacionamentos saudáveis. Diga que a sua vida não seria a mesma se não fosse o seu pai, se não fosse sua mãe, se não fosse sua esposa, se não fosse o seu filho. Construa relacionamentos saudáveis a partir do Evangelho, a partir da palavra de Deus. Não construa relacionamentos por interesse, por motivações que passam longe do Evangelho do Senhor Jesus. Não faça isso. Construa relacionamentos saudáveis, onde Cristo está sendo glorificado através do seu comportamento e vida. Se esforce para que você não fale mal das pessoas. Vigie com suas palavras, para que você não vá denegrir a imagem de ninguém. Se empenhe para que você não diga bem feito quando acontecer alguma coisa de mal. Mesmo que você não goste muito dessa pessoa, não diga bem feito, não lhe deseje o mal, porque você irá fatalmente pecar diante de Deus. Então não peque em relação ao seu próximo. Mesmo que você não goste daquela pessoa, não deseje o mal para ela, não diga bem feito. Quem faz isso é Satanás. Quem faz isso foi um que veio para matar, roubar e destruir. Se você quer ser feliz, deseje o bem para todas as pessoas, mesmo que essas pessoas tenham feito mal para você, deseje o bem para elas. Abençoe e não amaldiçoe. Bendiga e não maldiga. Deixe Cristo te usar. Que as tuas palavras sejam palavras de abençoar os outros. Que você seja vaso de bênção nas mãos do Espírito Santo. Porque não só você estará abençoando os outros, como também você estará adquirindo a felicidade para a sua vida pessoal. Escute, se você quer ser feliz, se você anda à busca da felicidade, busque as coisas que são gloriosas e eternas para os seus relacionamentos pessoais. Busque manter relacionamentos saudáveis. Se contenha. Quando você quiser brigar com alguém, ofender alguém, não o faça. Não crie a necessidade de ter que pedir desculpa. Se você pode evitar aquilo, se você pode evitar o que falar para ofender, evite. Faça o máximo para você segurar os seus impulsos da ira, da cólera. Quando você quiser ofender alguém, não o faça, porque você terá que pedir perdão e desculpa a essa pessoa, se é que você quer continuar perseguindo a felicidade. A felicidade só virá na sua vida quando você não ofender as pessoas, quando você tiver relacionamentos saudáveis com elas. Querida ouvinte, querido ouvinte, que Deus te abençoe grandemente. Que você tenha relacionamentos saudáveis com todas as pessoas que Deus colocou na tua vida. E eu tenho certeza que você será muito feliz. Que Deus te abençoe grandemente. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.